Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Como tem passado? Passamos por dificuldades, é verdade. Mas quando nós passamos debaixo do senhorio de Cristo, quando nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós podemos gozar, nós podemos nos deleitar na paz de Cristo, não é? Aquela que quem não está debaixo do seu senhorio, aqueles que não estão cumprindo os seus ensinamentos, aqueles que não estão indo aprender mais sobre Jesus, não entende. Acham que nós estamos ficando loucos. Como assim? Paz num tempo tão difícil como esse? Mas o Senhor Jesus, ele não nos prometeu um mar de rosas, não é? Ele falou: no mundo tereis aflições, ou seja, nós vamos passar por dificuldades, mas ele ainda falou: tende bom ânimo, pois eu venci o mundo e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, ou seja, eu estou indo para o céu, mas eu volto para buscar vocês para morarem comigo lá no céu em Santa Luz, não é? Então, com Jesus no comando de nossas vidas, a gente pode se deleitar na paz dele, não é? Turma, nós estamos chegando ao fim da nossa série A Vida e Obra de Jesus. Nós já ficamos conhecendo a vinda do Messias, os 3 reis magos, a escolha dos discípulos, os milagres de Jesus, parábolas e seus ensinamentos, o sermão da montanha, a sabedoria do mestre e na semana passada, Jesus mostra suas virtudes. A história de hoje fala sobre a missão de Jesus. Todo mundo conhece qual foi a missão do nosso mestre, não é? Ele veio para nos salvar. Ele veio para poder acabar com o império das trevas que está sobre este mundo. Ele veio nos resgatar da morte eterna e nos conceder a vida eterna com ele. Então vamos lá conhecer mais um pouquinho sobre a missão de Jesus, a vida e obra de Jesus. Mas antes de iniciar, turma bonita, esta bela contação, vamos fazer uma oração como nosso fiel e bom mestre nos ensinou. Todo mundo fecha os olhos, abaixa a cabeça em respeito ao nosso fiel e bom mestre. Senhor Jesus, aqui estamos, mais uma vez, para conhecermos mais sobre a tua vida, para conhecermos mais um pouco sobre a tua missão, a missão de nos salvar, a missão de nos dar a vida eterna. Senhor Jesus, continua conosco, nos dando paz, nos dando sabedoria e assim nos dando a tua alegria. Senhor Jesus, o Senhor é o melhor presente que nós poderíamos ganhar. Fica sempre conosco, pois sem o Senhor não dá para viver, mas com o Senhor nós somos mais que vencedores. Que tenhamos todos uma semana de paz e alegria. Amém. Então vamos lá, turma? A missão de Jesus. Sempre havia ao redor de Jesus uma multidão que o ouvia atentamente, buscando palavras de conforto e fé. Sua voz suave saía de sua boca como uma agradável melodia, encantando a todos. Porém, os fariseus e os escribas, aqueles os doutores da lei, aqueles que achavam que sabiam tudo sobre a lei de Deus, eles não gostavam, turma, acreditam? Nem um pouco dos ensinamentos de Jesus. Duvidando de Jesus, comentavam uns com os outros: esse tal Jesus aí não respeita as coisas sagradas, ele diz que faz milagres, que é o rei dos judeus. Mentiroso! Turma, chamando Jesus de mentiroso, olha que horror! Na verdade, mentirosos eram os fariseus, como está escrito na Bíblia. Jesus fez muitos milagres, pois tinha o poder divino, ou seja, do próprio Deus. Por isso, ele era considerado o rei dos judeus.
Uma vez, durante o entardecer, Jesus subiu num monte para orar, enquanto os discípulos atravessavam o mar em um pequeno barco. A noite já começara, quando os discípulos viram uma coisa incrível. "O que é aquilo?" perguntou Tiago assustado. "Parece uma pessoa", exclamou João. Na verdade, turma, era Jesus andando sobre as águas, sem afundar. Que coisa mais linda, Jesus andando sobre as águas e não afundava. Eles observavam aquilo com enorme espanto. Não acreditavam que alguém pudesse fazer aquilo. Caminhar calmamente sobre as águas. Quando Jesus chegou bem pertinho, os discípulos se assustaram e exclamaram: "Ah, é um fantasma!" Que medo, turma, que eles sentiram naquela hora. "Não tenham medo, sou eu, Jesus." Pedro, querendo provar se aquele era realmente Jesus, desafiou-o: "Se você é mesmo nosso mestre, faça-me caminhar sobre o mar também." Olha o que o nosso Senhor respondeu. "Venha então", respondeu Cristo. E Pedro lançou-se ao mar, mas como o vento estava forte, Pedro de repente começou a ter medo e começou a afundar. Olha Jesus tentando resgatar Pedro. Desesperado, Pedro implorou: "Por favor, Senhor, por favor, salve-me." Aí Jesus disse: "Homem de pouca fé, por que você duvidou que podia andar sobre as águas?" Repreendeu Jesus, mostrando que, pela fé, qualquer milagre é possível. O tempo passou. Aproximava-se a hora de Jesus cumprir o seu destino. Ele disse então aos seus discípulos: "Tenho de ir a Jerusalém." Eles não gostaram, os discípulos. Eles protestaram: "Mas por que ir, mestre? Se sabemos que os judeus não têm boas intenções com o Senhor." Por que será? Jesus respondeu: "Porque é vontade de Deus que eu vá para lá. Ouçam, meus discípulos, serei perseguido e morto por causa dos escribas e dos fariseus. Mas, após 3 dias, eu ressuscitarei." "Mas por que você não evita este sofrimento, Senhor?" questionou Pedro, indignado. Jesus disse: "Pedro, você fala como um homem comum. Não entende o que Deus deseja." 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma montanha muito alta, com o propósito de orar. Na verdade, Jesus queria lhes explicar o porquê da sua missão, aquela que eles não conseguiam entender. Quando chegaram lá no topo da montanha, Jesus parou em frente aos 3. Seu rosto e sua roupa brilharam intensamente, irradiando luz muito, mas muito forte. Ao seu lado apareceram a figura de Moisés, aquele que a princesa tirou das águas, o homem que recebeu as leis divinas, os 10 mandamentos, e a de Elias, o maior profeta hebreu, aquele que venceu a rainha tirana Jezabel. De repente, uma nuvem encobriu os 3, e os discípulos ouviram uma voz que dizia: "Este é meu filho amado, a quem vocês devem ouvir." Os discípulos, assustados, caíram de joelho no chão. Jesus, porém,
Disse-lhes: não tenham medo, levantem-se. Olha lá Jesus falando com eles. Olha só, continuando. Com aquela aparição, Jesus quis transmitir a seus seguidores que ele fora enviado por Deus para mostrar aos homens o caminho da salvação, o mesmo caminho que Moisés e Elias ensinaram. Jesus, o nosso fiel e bom mestre, também estava a ensinar aos seus discípulos. Turma, o que vocês acharam de mais essa bela história sobre a missão de Jesus? Então, qual é a missão do nosso Senhor Jesus? Ele veio para nos salvar, ele veio para nos tirar do meio das trevas e nos firmar os pés na rocha que é Ele, debaixo da sua eterna e soberana luz. Turma, antes de terminar, vamos fazer a oração, aquela que Jesus nos ensinou, que ele disse: entre no seu quarto e feche a porta e ore em segredo. Então todo mundo fecha os olhinhos, abaixa a cabeça mais uma vez, em reverência, em respeito ao nosso fiel e bom mestre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Turma, mas antes de terminar, tem mais um recadinho que o Senhor Jesus deixou aqui para vocês. Olha só, mais uma mensagem bíblica. Está lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 48. Olha o que o Senhor Jesus deixou escrito através das mãos de Lucas. Toda pessoa que receber a mim, recebe a Deus, que foi quem me enviou. Ou seja, turma, para nós irmos até Deus, primeiro nós temos que receber ao Senhor Jesus, não é? Então, turma bonita, compartilhem essa história com os amigos de vocês, sem aglomerações, com toda a família, e contem para todo mundo sobre a missão de Jesus aqui na Terra. Até a próxima história, turma bonita.